Deus me trouxe aqui para te dizer para você que Deus, ele não tem um inocente por inocente e nem um culpado por culpado. Deus, ele tem a sua balança, o Senhor, ele tem a sua balança. Deus diz assim, livro de Isaías, capítulo de número 10, ai dos que decretam leis injustas para prejudicarem os pobres em juízo. Então, ai desses que estão decretando leis injustas para prejudicarem os pobres e para arrebatar os direitos. Se o direito é teu, Deus está falando que ele não tem um culpado por culpado e nem um inocente por inocente. Deus, ele tem a sua balança. Se você é inocente, Deus, ele é o teu juízo. Deus, ele vai ser o juiz da sua causa, da tua causa. Deus é quem vai julgar. Porque Deus, o Senhor, Deus, Jesus, ele me trouxe aqui para te dizer que ele é justo. Ele é justo para com os que são justos. Tem algo, o Senhor me trouxe aqui para te dizer, tem algo que o homem, a palavra do nosso Deus diz que o homem, ele faz as suas escolhas. O homem, ele tem as suas preparações do coração. Mas a última palavra, quem dá é Deus. Quem permitiu e assinou uma lei, um decreto injusto, a palavra do nosso Deus está dizendo, o ai de Deus, ele vai descer. Deus, ele vai descer o ai dele. A espada de Jeová, ela vai descer. Porque o Senhor está dizendo, ai dos juízes que decretam leis injustas para prejudicarem o meu povo e para despojarem-se os órfãos e as viúvas. A palavra do nosso Deus diz assim, versículo de número 4, sem que cada um se abata entre os seus presos e caia entre os mortos. Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a mão do Senhor a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não faça justiça, porque Deus, ele vai fazer justiça. O Senhor me trouxe aqui, o Senhor coloca no meu coração que ele vai julgar uma causa, porque Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. O homem, ele pode achar que ele faz algo e que fica em oculto aos olhos do Todo-Poderoso Deus. Mas a palavra do nosso Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele vê tudo. Ele vê tudo. Quem armou e tramou para você, para te colocar no vento, e foi injusto com você, o Senhor me trouxe aqui para te dizer para você, porque Deus, ele permite o vento, sim, ele permite a tempestade, sim. Mas Deus sabe até onde você suporta. Deus, ele sabe até onde você aguenta. O Senhor me trouxe aqui para te dizer para você, não perca a sua fé. Não perca a sua fé e não volte para trás. Não volte e não deixe de fazer o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Não saia da posição por causa da tempestade e por causa do vento, porque tudo que o inimigo ele quer é te destabilizar, é tirar você do propósito, é dizer que Deus, ele não está com você, é dizer que nada vai acontecer e que tudo que você está fazendo é em vão. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer, diante da presença do Senhor, o Senhor me trouxe aqui para te dizer que você não vai desistir, você não vai
sair da posição. A palavra do Senhor diz que aqueles discípulos, o Senhor me levou na palavra sobre que Jesus ele apazigua a tempestade. Deus ele acalma as tempestades, ele acalma os ventos. E não tem impossível, não tem causa impossível que Deus ele não possa resolver. Não tem o impossível para você, para Deus todas as coisas são possíveis. Deus ele tem a solução para cada problema. Deus ele tem a solução. E o Senhor me disse que está chegando o fim. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, o Senhor me coloca o meu coração que esta prova está chegando o fim. Por isso que essa vontade de desistir está muito grande. É por isso que essa vontade de retroceder está muito grande. Você tem olhado e falado assim, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, o cansaço está demais, o cansaço físico está demais, o cansaço mental está demais. Tem dias que é difícil até se levantar da cama. Mas Deus, ele contempla. Deus, ele vê tudo. Deus sabe o que faz e o que desfaz. Deus, ele sabe o que você está fazendo. Então, o Senhor me trouxe aqui para te dizer, não perca a tua fé. Não perca a tua fé. Não perca a tua fé, porque tudo que o inimigo quer é tirar sua fé, é que você desacredita. A palavra do nosso Deus, livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, vai dizer que Jesus ali passando outra vez na banda do outro lado e entrando naquele barco, seus discípulos, a palavra do nosso Deus diz que os seus discípulos o acompanharam. E o que acontece? Depois que eles estão ali no alto mar, levanta um vento, a tempestade, a palavra de Deus diz que o vento veio, a tempestade veio, e eles ficou com medo, eles ficou com tanto medo que eles gritou por Jesus. Eles gritou pelo nome do Senhor, e o Senhor, Jesus, a palavra fala que Jesus ele estava dormindo na proa do barco. Jesus ele estava ali naquela embarcação. Muitas das vezes Deus ele coloca você numa prova e ele fica em silêncio. Deus ele testa a nossa fé, ele testa a tua fé. Deus ele só prova que ele o ama. Deus o disse, a palavra do nosso Deus diz que ele só prova que ele ama. Se você está passando no vento, você está passando na prova. Não é porque Jesus ele não te ama, não é porque Deus ele não está te vendo. Jesus ele está te vendo e Jesus ele te ama. Deus ele sabe o tempo de tirar da prova. Deus ele sabe o teu limite. Deus ele sabe de tudo. Deus ele é juiz, ele é advogado, ele é protetor. Deus ele tem a solução para todos os problemas. Então, a palavra do nosso Deus diz que eles gritaram por Jesus. Senhor, vamos perecer. Vamos perecer. E Jesus virando para eles, né? Jesus ali olhou, né? Vou comparar. Jesus olhou para aquele vento, aquela tempestade, e acalmou-se os ventos e a tempestade. E Jesus repreendeu os ventos e a tempestade e falou com eles, homens de pouca fé. A sua fé, ela pode estar inabalada. Você pode estar desacreditado. Você pode não ter esperança mais, mas o teu Deus, Jesus, ele não perdeu a esperança em você. Jesus, ele não desacreditou. Ele não desacredita de você. O Senhor me trouxe aqui para te dizer para você, Deus, ele não te esqueceu. Senhor, ele não te esqueceu nessa prova. Você não está esquecido. Deus, ele contempla, ele sabe que a tua fé está abalada, você está desacreditado, você está sem esperança. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Então o Senhor falou com eles, homens de pouca fé.
né? E o Senhor, a palavra fala aqui, versículo de número 39, e eles despertando, repreendeu-se os ventos, o mar, cala-te e aquieta-te, vento, aquietou-se, e houve-se uma grande bonança. Por quê? Né? Depois que o Senhor repreendeu-se os ventos, as tempestades, houve-se uma grande bonança. Né? Então, o que o Senhor me trouxe aqui para te dizer, eu e você, porque essa palavra, ela não só está falando com você, mas está falando comigo também. Deus, ele, depois da prova, tem vitória. Porque o tamanho da prova é o tamanho da sua vitória. O tamanho da prova é o tamanho da tua vitória. É por isso que o teu inimigo, ele vem todos os dias tentando te destabilizar. É uma coisa aqui, é outra coisa ali. É você desacreditado e assim vai. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer para você, não perca a tua fé. Você não vai perder a sua fé. Você vai continuar. Mesmo sem vontade, mesmo que você não esteja com vontade de prosseguir, mas você continua. Mesmo sem força, sem vontade, você vai seguir em frente. Porque o teu Deus, ele não falha. O teu Deus, ele não mente. O que Deus fala, está falado. Mas o que o inimigo fala, ele está falido em nome de Jesus. Porque se Deus, ele te fez uma promessa, se o Senhor, ele te fez uma promessa, e você tem certeza que o Senhor, ele falou para você, você tem certeza que é Deus que falou para você, vai acontecer. Porque Deus, ele diz que ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E as promessas de Deus, o que Deus promete, ele cumpre com uma palavra dele. Ele cumpre. Deus, ele me trouxe aqui para te dizer que Deus, ele tira o atrapalho. A pedra de tropeço está saindo do caminho. Deus, ele está tirando o atrapalho. O Senhor, ele está tirando o atrapalho e a pedra de tropeço no teu caminho não vai ficar. Porque o teu Deus, ele é grande, ele é fiel na terra e ele é fiel nos céus. Ele dá ordem aos anjos dele para se acampar aos deuses derredores. Daniel, para ele alcançar uma vitória do Senhor, ele teve que continuar. Ele orou, mas Deus desceu com uma bênção. Então Senhor, ele age nas nossas persistências. É persistindo que nós alcançamos a vitória. E você não vai desistir.